E aí, pessoal do YouTube, Gilson aqui na área novamente para mais um vídeo sobre o Wireshark e telefonia IP. Nesse vídeo, o pessoal lá do Telegram votou e eles estão com sangue nos olhos e não deram nem chance para os outros temas que a gente colocou lá em votação. O tema escolhido é simplesmente como hackear uma conta SIP em um SIP server qualquer utilizando o SIP Vicious. O SIP Vicious, para quem não conhece, é uma ferramenta nativa do Kali Linux que é muito utilizada para execução de pentests, ou seja, testes relacionados na área de segurança. Quem já teve uma central telefônica escaneada e atacada e teve a oportunidade de analisar o tráfego que foi enviado para cima dela, é muito provável que tenha visto um cabeçalho lá com a informação Friendly Scanner, sendo que o user agent do método enviado para a tua central telefônica geralmente estava lá SIP Vicious, que é esse o sistema que eu vou demonstrar aqui para vocês. Pessoal, uma informação aqui muito importante. Esse vídeo ele tem a finalidade de demonstrar para vocês a fragilidade do protocolo SIP quando ele não é configurado com os mínimos requisitos de segurança. É muito comum a gente verificar centrais telefônicas instaladas em campo expostas para a internet, configuradas com senhas fracas. Então, pessoal, esse vídeo não é para vocês saírem por aí utilizando ele para o mal. É apenas para fins educativos, para fins de conscientização sobre a fragilidade do protocolo SIP quando você configura as contas sem levar em consideração o mínimo de segurança na hora de adotar uma senha ou expor a tua central telefônica para a internet. Então, pessoal, dada essa dica, não deixa de se inscrever no canal. Também aperta o botãozinho do like ali para ajudar a divulgação desse vídeo aqui no YouTube. E também, se você ainda não conhece o canal do Telegram, eu vou deixar o link para você aqui embaixo nas descrições do vídeo, porque lá está sempre rolando votações e enquetes do próximo vídeo que vai ser publicado aqui no canal, além de várias dicas sobre a utilização de Wireshark para telefonia IP, que é a nossa área. Agora chega de conversa e vamos ao que interessa. Então vamos lá, pessoal. Eu já estou com o meu Kali Linux aqui rodando. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o terminal dele. Então vamos executar aqui o terminal como root já. Então ele já me pede a senha. E como a gente já tem o CP Vicious aqui instalado, ele é dividido em três partes, ou seja, três programas, que são o SVMap, justamente utilizado para identificar e escanear CIP servers na tua rede ou numa rede pública. Além do SVMap, a gente tem o SVWAR, que é o programa utilizado para identificar as contas CIP daquele CIP server que a gente escaneou com o SVMap. E, finalmente, a gente tem um terceiro programa que é o SVCrack, que eu vou estar apresentando aqui para vocês, que ele utiliza uma biblioteca de senhas, que aqui nesse caso a gente vai estar utilizando a Rockwell, que é uma das mais famosas que tem, e eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como é que a gente quebra a senha de uma conta de um SIP server e acompanhando todo o tráfego gerado pela minha máquina Kali Linux para cima do meu SIP server. Vamos lá então. Então, eu vou estar executando aqui o Wireshark. Eu vou selecionar aqui minha interface Ethernet 0 e eu já vou filtrar pelo protocolo SIP, que é o que nos interessa. Então, o primeiro passo aqui é escanear minha rede local. Então, vou utilizar o SVMap para fazer isso. Então, SVMap. SV, pessoal, é de SIP Vicious, né? Que é o programa que a gente está utilizando aqui, que já vem no Kali Linux. Então, eu vou escolher as portas que eu quero escanear, "-p 5060 até 5061, ou seja, vou estar escaneando as portas 5060 e 5061, ou seja, tanto o DP, TCP quanto TLS. E eu vou colocar qual que é o escopo do endereçamento IP da minha rede. Então, aqui no caso é o 92.68.1.1 até 254. E finalmente eu vou colocar qual que é o método que eu quero utilizar para escanear minha rede. Então o método vai ser o invite. Posso colocar options, posso colocar register, posso colocar update, por exemplo, mas aqui no caso eu vou utilizar o invite porque ele é mais comum para gente. Então eu vou dar o enter e acompanhe aqui no Wireshark comigo. Então, enter. Ó, como você pode ver, ele está escaneando a minha rede, ele está enviando uma série de invites. Você pode ver aqui, ó, porque a partir do IP21, que é a máquina onde está rodando meu Kali Linux, ele está enviando um invite para o endereço IP 192.168.1.13 na porta 5061 e também na porta 5060, para o IP12, IP23, 28, 16 e assim por diante. Perceba o usuário que ele está utilizando aqui, ó, usuário 100. Ele está enviando aqui uma série de eventos SIP para diversos endereços IPs da minha rede. E se a gente abrir esse pacotinho aqui, você pode ver aqui o famoso User Agent Friendly Scanner com o SIP Vicious aqui sendo identificado nos headers to e from.
Então, se a gente voltar aqui para o nosso terminal, olha só o que esse comando aqui do svmap ele nos retornou. Justamente o SIP server da minha rede, que ele está identificando o user agent como just a SIP server. Como ele encontrou esse endereço IP aqui, ó, o 92.168.1.253, escutando na porta 5060, se a gente procurar esse pacotinho aqui, perceba que aqui ele enviou um pacote para o endereço IP 92.168.1.253 com o usuário 100, ou seja, ele enviou um invite para o usuário 100, e 192.168.1.253, que é o meu SIP server, retornou. Olha, eu não encontrei esse cara aqui que você está querendo chamar. Então esse foi o problema, ou seja, aqui nesse caso ele informou, olha, eu não conheço o ramal 100, mas algum outro ramal ele conhece. Então aqui nesse caso, o svmap identificou o meu SIP server, e aqui no meu caso, ó, o server, ele identificou como just a SIP server. Então, como você pode ver aqui, ó, é justamente o user agent que ele está apresentando. Agora o que eu vou fazer é salvar essa captura aqui como svmap, para que você possa ter acesso a partir lá do grupo do Telegram. Então, svmap. Então vai estar salvo aqui na minha área de trabalho. A partir de agora que eu identifiquei qual que é o meu SIP server que tem aqui na rede, por exemplo, eu vou simplesmente lançar um ataque para identificar quais são as contas que existem nesse SIP server. E para isso eu vou utilizar o comando svwar. E nesse comando svwar eu vou especificar qual que é o range de contas SIP que eu quero escanear. Isso vai ser bem interessante que a gente vai poder acompanhar ali atrás pelo Wireshark, escaneando ramal por ramal, conta por conta, desse escopo de conta SIP que eu vou estar informando no comando svwar. Acompanhe comigo. Então, eu vou primeiro zerar a captura aqui do meu Wireshark. Eu vou digitar aqui svwar. E aqui eu vou colocar o range de ramais, o range de conta SIP que eu quero escanear. Então, vou colocar aqui a partir do ramal 1000 até o ramal 1999. Então, vou estar escaneando 1000 usuários, 1000 contas SIP a partir daquele host 92.168.1.253 que eu identifiquei aqui na minha rede. Então, vou especificar qual que é o target, 192.168.1.253, e a porta 5060, que é a porta onde eu identifiquei que ele estava escutando. Então, a partir daí, olha só o que vai acontecer. Ó, você pode ver aqui ó, que ele está executando o comando, está rodando aqui em background, mas aqui no sip.to.address você pode ver que ele está incrementando o usuário. Eu vou mostrar aqui em detalhes para vocês, vamos só esperar ele carregar as contas. Ó, você pode ver que o meu svmap ele retornou todas as contas de todos os ramais que estão configurados na minha central telefônica, o 92.168.1.253, começando pelo ramal 1001 e indo até o ramal 1025. Todas essas contas aqui requerem autenticação. Existem SIP servers que não requerem autenticação. Eu posso configurar contas sem senhas, por exemplo, e simplesmente utilizar essas contas. Então ele já me retorna aqui se é o caso ou não. Então aqui no meu caso, todas as minhas contas do SIP server requerem a autenticação. E a gente vai ver como é que o svwar identificou todas essas 25 contas ali pelo Wireshark. Então vou estar parando essa captura aqui. E como você pode ver aqui, ó, eu vou voltar lá no começo. Aqui eu tenho essa coluna sip.to.address, que é justamente o meu cabeçalho to, que ele vai sendo incrementado a cada pacote que o svwar está enviando. Você pode ver aqui ó, que ele mandou um request para o usuário 1000, para o usuário 1001, 1002, 1003, 1004. Ele vai incrementando isso daqui até percorrer aquele escopo inteiro, desde o usuário 1000 até o usuário 1999, que é o que eu havia solicitado aqui no comando. Então, esse comando aqui ele pode ser muito mais amplo, por exemplo. Então, eu estou focando em apenas 1000 ramais aqui no meu SIP server. Além disso, você pode ver aqui, ó, como é que ele sabe quando o ramal existe ou quando o ramal não existe? Justamente pelo retorno. Ele tentou mandar um registro para o usuário 1000, o que o meu SIP server respondeu? Olha, eu não encontrei ramal 1000. Mas quando ele tentou mandar para o ramal 1001, o que o meu SIP server respondeu? Não autorizado. Aí o meu SIP server mandou challenge, ou seja, a conta 1001 existe. E o mesmo processo de challenge acontece para todas as outras contas até o 1025. Perceba que é o último ramal aqui que responde como unauthorized. A partir daí, toda a numeração subsequente, a partir do 1026, ela é respondida como not found. Então, a partir daí, o svwar sabe que não existem contas relacionadas a esse número que ele está tentando. Por isso que ele me retorna apenas as contas que realmente existem. Então, o que eu vou fazer aqui agora no terceiro e último passo é escolher uma conta qualquer aqui para que eu possa quebrar a senha dela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher uma conta qualquer, pegar a conta 1020 aqui no caso, e a partir daí eu vou utilizar o banco de senhas Rockwell.txt para quebrar a senha dessa conta 1020 através de força bruta.
Então, antes de tudo, eu vou salvar essa minha captura aqui como svwar.pkpng. Mais uma vez, os arquivos vão estar disponíveis lá no canal do Telegram, caso você queira dar uma olhada nesses arquivos depois. E, antes de tudo, eu vou abrir esse arquivo Rockwell para que você possa dar uma olhada nele. Então, se eu vier aqui no diretório vim /user /share /wordlists /rockwell.txt, por exemplo, esse arquivo Rockwell é um arquivo que contém milhões e milhões de senhas, das senhas mais utilizadas e as senhas mais expostas que tem na internet. Como você pode ver aqui, ó, se eu for lá no começo desse arquivo, primeira senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda senha é 1 até 5. A terceira senha é de 1 até 9, e assim por diante. Perceba a quantidade de senhas que tem aqui nesse arquivo. A última vez que eu contei a quantidade de senhas, estava com cerca de 14 milhões de senhas inseridas aqui. Então, isso aqui é um banco de dados de senha muito utilizado para ataques de força bruta, porque ele contém as senhas mais simples, as senhas mais utilizadas e as senhas mais comprometidas que tem, o que, mais uma vez, é muito comum o pessoal utilizar essas senhas. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e der o comandinho wc-l /user /share /wordlists /rockwell, por exemplo, ele vai contar a quantidade de senhas que tem nesse arquivo. Então você pode ver aqui que eu tenho 14.344.397 senhas cadastradas, incluídas nesse arquivo, o que é uma quantidade de senhas bem considerável. Agora, como é que eu utilizo esse arquivo para quebrar a senha de uma conta? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui o comando agora svcrack. Eu vou especificar qual que é a conta SIP que eu quero quebrar. Então, nesse caso, eu quero quebrar a senha do ramal 1020. Então, menos o 1020, que é esse ramal aqui, como você pode ver. Aí eu vou especificar qual que é o dicionário de senhas, tá? Menos D. Aí eu vou apontar lá para o meu arquivo Rockwell, /user /share /wordlists /rockwell.txt. E aí eu vou especificar qual que é o endereço IP do meu SIP server, 192.168.1.253, e aqui eu vou habilitar o modo verboso para que a gente possa ver como é que o svcrack está utilizando o arquivo rockwell.txt para cada tentativa de quebra de senha. Então, antes de eu dar esse comando aqui, eu vou zerar o meu Wireshark, vamos deixar apresentando somente o protocolo SIP, e eu vou dar o Enter aqui e acompanhe o processo ali atrás no Wireshark. Como você pode ver, o svcrack está no modo verboso, ou seja, geralmente ele não informa essas tentativas de senha aqui. Então, o que ele está tentando mandar um pacotinho de register para cada senha que está percorrendo aqui na tela. Então, a quantidade de pacotes coletados aqui vai ser imensa, né? Então, para cada pacotinho, você pode ver que ele está endereçando especificamente para o usuário 1020. Ele está tentando fazer um register sobre o usuário 1020 com cada senha que está percorrendo aqui na tela. Então, a senha configurada nesse usuário não é uma senha tão simples, também não é uma senha tão complexa, mas é uma senha mediana. Então você vai ver como é frágil o protocolo SIP quando a gente não trabalha com senhas complexas. Então vamos só aguardar ele terminar aqui o processo. E sucesso! Aqui ele falou, olha, o password para a conta 1020 é SIP password. Então você pode ver aqui que é uma senha com pelo menos 10 caracteres com letra maiúscula, letra minúscula. Não é uma senha forte, mas também não é uma senha tão fraca. Você pode ver aqui que ele levou cerca de 1 minuto e meio para quebrar a senha do ramal 1020 em apenas 3 passos que são executados de forma muito simples aqui. Lembrando que esse ataque pode ser direcionado para um host interno, tanto quanto para um host externo. Existem centrais telefônicas que têm proteção contra esse tipo de ataque, mas existem centrais telefônicas que não têm proteção contra esse tipo de ataque. E quebrar a senha de um SIP server é apenas questão de tempo. Então, o intuito desse vídeo é conscientizar vocês quando forem implantar uma central telefônica, implantar um SIP server, no momento de configurar senhas dos ramais SIP, jamais utilizarem senhas fracas, justamente para evitar esse tipo de situação aqui. Então, trabalhem com senhas complexas, com uma quantidade mínima de dígitos, com caracteres maiúsculos, minúsculos, número, caracteres especiais. Evitem formar palavras conhecidas, justamente para evitar esse banco de dados de senhas Rockwell, que é muito utilizado nos ataques de força bruta para escanear e quebrar senhas de SIP servers. Como você pode ver aqui, ó, eu vou parar a captura. Ele gerou cerca de 17.000 pacotes que o Wireshark conseguiu coletar aqui na minha interface, mas para cada pacote ele está mandando um register, como você pode ver, sempre endereçado ao usuário 1020. O meu PBX sempre responde unauthorized, fazendo challenge. O svcrack ele responde ao challenge e o PBX nega novamente. Então ele fica nessa
tentativa aqui através de força bruta, tentando, errando, meu SIP server sempre dando uma chance. Ele não está com as funções de segurança habilitados aqui nesse caso. E como você pode ver aqui, no finalzinho, vamos lá para o final, você pode ver que o meu SIP server finalmente respondeu 200 OK. Então aqui nesse caso a gente tem o endereço IP de origem, respondendo para o SVCrack, que é a aplicação do SIP Vicious, que quebrou a senha do ramal. O meu SIP server está informando, olha, você foi registrado com sucesso. Então a partir daí o SVCrack ele sabe que para essa senha SIP Password é uma senha válida para a conta do ramal 1020. Então deixa eu salvar esse arquivo aqui como svcrack. Esses 3 arquivos aqui eles vão estar disponíveis lá no canal do Telegram. E como vocês puderam ver, é extremamente simples a gente quebrar a senha de um SIP server quando ele não condiz com os requisitos mínimos de segurança em termos de senha para as contas SIP. Você pode ver que através de 3 comandos muito simples, que são os 3 comandos do SIP Vicious, que são o svmap para escanear a rede, escanear um target específico, seja ele numa rede privada ou numa rede pública, o svwar para levantar quais são as contas SIP utilizadas, cadastradas nesse servidor SIP, e finalmente o svcrack em conjunto com um banco de senhas, que nesse caso aqui eu utilizei o Rockwell, para fazer esse ataque de força bruta. Vocês viram que levou cerca de 1 minuto e meio para quebrar uma senha mediana. Então, pessoal, mais uma vez, não utilizem esses conhecimentos para o lado do mal. Tá? É apenas para que vocês tenham conscientização da fragilidade do protocolo SIP quando a gente não trabalha com os requisitos mínimos de senha e segurança. E espero que vocês tenham gostado da demonstração. Se você gostou, não deixa de dar o like nesse vídeo. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E também eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o canal do Telegram para que você possa participar das novas votações dos vídeos que vão ser lançados aqui nesse canal. Pessoal, fiquem todos bem, um grande abraço e até o próximo vídeo.